Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 13, verso 13. Quantos irmãos encontram o texto? Quero louvar o nome do Senhor pela bondade do coração dele, de nos trazer a presença do Senhor para falarmos da sua santa palavra e aprendermos um pouco mais do plano de salvação para as nossas almas, amém? Todos encontraram? Amém. 2 Coríntios 13, 13 diz assim a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, tem liberdade de sentar? Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós lemos é muito conhecido, né? Esse último versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Que ele encerra ali a carta que o apóstolo escreve para instruir a igreja de Coríntios. E é muito popular entre nós, os evangélicos pentecostais, o encerramento do nosso culto de adoração ao nosso Deus com essa bênção apostólica, né? Então, sempre no final o pastor vai ali e as pessoas estão acostumadas com esse tipo de liturgia, né? Já tem aquela expectativa da bênção apostólica, que realmente é uma bênção. Mas muitas vezes nós fazemos e podemos fazer de forma automática, sem refletir verdadeiramente na questão espiritual do que está ocorrendo naquele instante dessa bênção apostólica, né? Essa bênção também, ela deixa clara também a presença do nosso Deus triuno, né? Então fala a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A segunda pessoa da Trindade, né? O amor de Deus, nosso Deus Pai, e as doces, eternas consolações, a comunhão do Espírito Santo. Então está evidente ali a presença do Deus triuno, essa bênção, que é uma bênção não por medida, mas é uma bênção completa na vida do homem, né? Então normalmente a gente tem aquela ação de já automaticamente já estender as mãos para receber aquela bênção. Mas durante o estudo nós vamos ser convidados a refletirmos profundamente, né, sobre a questão em especial aqui de falarmos da comunhão com o Espírito Santo, né? Nós já entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa divina, né? Pertence à Trindade. Então nós temos o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sempre repetimos aqui, nós não servimos a três deuses. Não falamos, né, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, como se fossem três, mas há uma unidade nisso, né? E nós estudamos profundamente, inclusive nos últimos estudos que nós fazemos na Escola Bíblica Dominical, esse último trimestre, esse primeiro trimestre do ano de 2026, estamos falando sobre o Deus triuno. No trimestre passado, foi o último do ano 2025, nós falamos sobre o homem, né? A antropologia bíblica dizendo que o homem também, ele como foi feito à imagem e semelhança de Deus, nós somos, em uma só pessoa, somos corpo, alma e espírito. Não falamos sobre isso? Então, eu sempre repito, não existe o Haldinei corpo, agora aqui é o Haldinei corpo que está falando. Não, agora é o Haldinei alma, ou o Haldinei espírito, né? Corpo, alma e espírito. Então, nós vemos que, apesar de sermos um, tem três substâncias, né, que vivem em total comunhão, né? Mas nós entendemos e estudamos naquilo que é palpável para a nossa compreensão, que a nossa alma, né, que seria a parte vivente nossa, ela se relaciona com as coisas do mundo através do nosso corpo e se relaciona com as coisas espirituais e com o nosso Criador através do nosso espírito, né? E nós vemos também na triunicidade, né, nessa tricotomia do nosso Deus, né? E vamos analisar agora a pessoa do Espírito Santo como uma pessoa que tem todas as características de pessoa, né, que requer o quê? Um relacionamento, porque o que Deus quer conosco é um Deus relacional, né? Nós temos uma relação com Ele, nós vamos entrar mais a fundo. E aí quando nós falamos assim da comunhão com o Espírito Santo, né, nós pensamos assim, como que pode ter a comunhão com o Espírito?
com o Espírito de Deus. Porque quando nós falamos de pessoas, né, nós podemos muitas vezes falar assim, olha, eu conheço fulano de tal. E nós vamos apresentar aquela pessoa, daqueles que nós conhecemos superficialmente, não aquele rapaz que é um rapaz alto ali, magro, né, que ele é branco, ou ele é moreno, né? Então nós damos características, à medida que nós vamos conhecendo mais aquela pessoa, nós vamos aprofundando um pouquinho mais. Se você, por exemplo, estudou com alguém e foi colega de escola, e às vezes compartilhou, né, de coisas que você estava vivendo ali, não, eu conheço melhor ali o Will, porque estudamos juntos ali na faculdade, por exemplo, né? Então eu sei que ele gosta de tal coisa, e vamos aprofundando o relacionamento, quando chegam, assim, amigos mais de infância, que permaneceram, né, durante as várias fases da vida, quando nós falamos de um familiar, meu pai, minha mãe, meus irmãos, convivi com eles, né? E você começa a saber os sentimentos, aquilo que pode agradar o seu pai, ou desagradar o seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão. Você vai, de acordo com a comunhão que você tem com a pessoa, você vai conhecendo melhor. Sim ou não? Sim. Fazendo as coisas que a gente agrada ou não agrada. Da mesma forma, né? Porque quando nós voltamos agora, vamos passar isso que nós compreendemos das relações humanas, a passar a compreender a relação que nós temos com o nosso Deus, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, mesmo servos do Senhor, entram assim numa situação difícil para dizer, olha, verdadeiramente, né, se nós somos desafiados e fazemos um autoexame, será que eu tenho comunhão verdadeiramente com o Espírito Santo? Como é que está a minha comunhão? Como é que está esse meu relacionamento? Será que é um relacionamento superficial? Né? No superficial, a gente pode até, de uma pessoa, falar assim, ele é alto, baixo, é moreno, é gordinho e tal, né? Mas o Espírito Santo não tem como, porque não é uma pessoa visível, né? Então, mas nós podemos entender o que é um relacionamento superficial. Ou será que o meu relacionamento, ele é mais próximo, né? Em que posição está o nosso relacionamento? E nós vemos isso individualmente e vemos como corpo de igreja. E nós vemos que existem as igrejas, e nós podemos traçar, né, podemos meditar o seguinte, existem milhares de denominações, sim ou não? Mas, sei lá, milhares mesmo de denominações. Só que se nós formos meditar mesmo, existem dois tipos de igreja. Existe a igreja fiel e a igreja infiel. Dá para perceber isso? A igreja fiel é a igreja que tem o Espírito Santo. E a igreja infiel é aquela que não tem a ação do Espírito Santo. Então, ali pode se chamar de qualquer coisa, menos de igreja, porque a igreja verdadeira é a igreja que tem a ação do Espírito Santo. E nós vemos, né, isso através da palavra, porque como é que nós podemos analisar isso? Né? Como é que nós podemos enxergar isso se é uma coisa tão espiritual? Né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo ela era pontual em algumas pessoas, na figura ou de um sacerdote, ou de um rei, ou de um profeta, né? Então havia a ação do Espírito Santo, e porque o Senhor nunca deixou de se relacionar com o seu povo, sempre Deus quis ter essa relação, e nunca foi quebrada essa relação entre o Criador e entre o homem, apesar do pecado do homem, apesar de desde ali da criação, dos primeiros dias da criação, onde o homem foi criado, e o homem, ele voluntariamente, deliberadamente resolveu desobedecer a Deus e quebrar a comunhão, mas o Senhor sempre teve a sua providência, né, de falar com o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vemos que tivemos essa primeira aliança, né, do Senhor com o povo de Israel no Antigo Testamento, e a nova aliança no sangue de Jesus. Quando Jesus veio a este mundo, né, ele desceu da sua glória, encarnou, viveu como homem, como nós, né, somente sem pecado algum, que é uma grande diferença, né, que nós temos de nós. Ele morreu na cruz, verteu o seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, aí já começa também a atuação do Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. E é o mesmo Espírito, né, que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, é o mesmo Espírito que nos tira de uma vida onde nós estávamos mortos dos nossos pecados, e é um Espírito vivificador para nos dar uma vida nova, uma vida eterna com o Senhor Jesus. Então, no momento que o servo do Senhor aceita que Jesus é o seu único e suficiente Salvador,
e começa a estabelecer ali um relacionamento com Deus, ele naquele instante ele é selado. Ele é selado com o Espírito Santo. E esse selo, ele diz respeito ao seguinte, é um selo de propriedade. Nós passamos a ser propriedade de Deus. E ele passa a habitar entre nós. Olha que coisa maravilhosa, né? Maravilhosa, e do ponto de vista humano parece impossível, né? Porque o homem, desde o começo ali na época de Davi, ele imaginou que a habitação teria que ser numa construção, né? Para alguém habitar em algum lugar, tem que ser numa construção. Isso na mentalidade do homem, né? Tanto que Davi desejou, olha, eu quero fazer um templo, porque eu vivo num castelo, não é isso? E o meu Deus está numa barraca, né? Que era o tabernáculo, que foi instrução de Deus, porque Deus queria habitar no meio do povo. Então o tabernáculo, ele era... Deus instruiu como construir o tabernáculo, cada detalhe do tabernáculo, cada plano, né? Cada local ali do tabernáculo, os átrios, a entrada, o lugar onde havia uma taça ali de bronze, né? Onde se colocava água para lavar as mãos dos sacerdotes, o local onde era feito o sacrifício, derramado o sangue do cordeiro, aí entrava, tinha a mesa da proposição, candelabro, e tinha uma cortina que era feita com pele de animais, onde separava, né, o lugar santo do santíssimo, né, onde estava a Arca da Aliança. Então Deus, ele colocou todas as instruções, e Davi olhou para aquele negócio e falou, puxa, mas essa é uma coisa tão simples, né? E eu queria construir um templo de pedra, alguma coisa mais suntuosa para que Deus pudesse habitar ali. Quando na verdade, Deus fala que ele não habita em construções humanas. Mas o desejo de Deus sempre foi habitar em nós. E Deus prometeu isso, que ele habitaria em nós, em nossos corpos, né? Então, foi uma promessa do Senhor que ele estabeleceria essa nova aliança no sangue de Jesus. E, né, para ser estabelecido no sangue significa que Jesus teve que morrer, ressuscitou e foi levado aos céus, mas só que Jesus, ele disse que enviaria um outro consolador. Era necessário que ele morresse e fosse assunto aos céus, porque se não acontecesse isso, não seria enviado um Consolador. E quando ele diz que enviaria outro, a palavra no grego usada é alon. E essa palavra, né, no grego, existem duas palavras para você dizer a respeito de outro. No português é só outro, não tem outra palavra que pudesse colocar. Mas no grego teria o outro, seria allos, que é o outro da mesma espécie, é o outro da mesma substância. Ou poderia ser também usado hétero, né? Então nós temos a palavra heterossexual, por exemplo, que seria de outro sexo, né? Um sexo distinto. Então ele usa a palavra allos, consolador, paracletos, né? Porque ele enviaria um outro da mesma espécie dele, porque Jesus é Deus, né? Não é tema hoje para nosso ensino, né? Que nós temos a figura da Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é Deus, e ele e o Pai enviariam um outro Consolador, o outro da mesma espécie, o Espírito Santo de Deus. E a principal função do Espírito Santo é de nos consolar e de nos dar comunhão. Por isso, voltando ali ao texto que nós lemos, né? As doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sobre a igreja. E todos dizem amém. Ou seja, assim seja, né? Entendeu? Então o Senhor envia esse outro Consolador para habitar em nós. E aí nós vamos seguir um pouquinho a respeito dessas atribuições do Espírito Santo. Porque os atributos do Espírito Santo, como sendo Deus, são os mesmos atributos do Pai e do Filho. Ou seja, onisciente, onipotente e onipresente. Coisa que nós não podemos, né? Esses seriam atributos incomunicáveis de Deus, né? Existem atributos comunicáveis, que são, por exemplo, a misericórdia, a bondade de Deus, o amor de Deus. Isso ele comunica com o homem que é a sua criatura. Então nós temos a capacidade dada por Deus de amarmos uns aos outros, de sermos bons uns com os outros, de sermos misericordiosos uns com os outros. Mas o ser onipotente, de ter todo o poder, nós não temos isso. Nós não somos onipresentes.
Nós não estamos em 2 lugares ou 3 lugares ao mesmo tempo. Quanto mais em toda a sua criação, em todo o universo, Deus está presente através do seu Espírito Santo, né? Então, esses são os atributos, né, do Espírito Santo. Mas a questão também da função do Espírito Santo entre nós aqui é para que nós tenhamos a comunhão uns com os outros, porque nós formamos um corpo, que é o corpo de Cristo, e que nós tenhamos a comunhão com Cristo e com o Pai Celestial. Então nós vemos a comunhão uns com os outros como uma comunhão horizontal, né? Então a comunhão entre os irmãos aqui. Só é possível essa comunhão através do Espírito Santo. Esse amor que nós sentimos, né? Esse interesse que nós temos pelo necessitado, né? Pelo como está a vida do irmão, espiritualmente, né? Como é que está, o que está se passando na sua vida, esse interesse que nós temos, esse desejo de que, olha, se existe alguma parte do corpo que está sofrendo de alguma maneira, o corpo inteiro vai lá e não, vamos resolver esse problema aqui do irmão, né? Então, esse desejo que está no nosso coração é dado pela comunhão que nós temos com o Espírito Santo de Deus, que nos dá essa comunhão. Então, imagina, por exemplo, né, essa figura do corpo, né? E nós vemos que tem o sangue que circula no nosso corpo. Então, quando nós recebemos um alimento, né? A medicina, né, a ciência, ela pode identificar, não, a pessoa está com fome ali, se ela não come nada, ela vai desfalecendo, não é isso? Se ela fica sem beber também, ela fica com sede, e aí, vamos supor que a pessoa está quase morrendo, aí vem um alimento ali, né, ela come uma erva, come um pedaço de carne, ou de algum nutriente, e volta à vida. Os irmãos já experimentaram isso? Olha, eu estava quase morrendo de fome aqui, não estava aguentando, estava desfalecendo, comecei a comer um negocinho, já deu aquele vigor, né? Então o homem sabe que isso acontece, mas não sabe como que isso acontece dentro dele, né? Como que o alimento se transforma em energia, em oxigênio que é bombeado para todo o corpo, né? Então, dessa mesma forma, o Espírito Santo que faz essa ação conosco aqui, essa ação de nutrir o corpo de Cristo, né? Então nós somos um corpo vivo, E o corpo vivo é necessário que esteja o quê? Unido, a unidade do Espírito Santo, que nos dá essa unidade. E o Espírito Santo, os irmãos sabem também que pela palavra é aquele que convence o homem. Ele convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Sem a ação do Espírito Santo, o homem, ele vive nesse mundo achando que está tudo bem. Está tudo bem. A maioria das vezes que as pessoas, em qualquer idioma, né, existe muito esse negócio. Como vai? Está tudo bem. Não é isso, Maria? É dificilmente você chega para alguém e fala assim, como é que vai? Rapaz, não está bem. Aí começa a contar a história toda. É como se as pessoas não quisessem nem ouvir, não é isso? Não, eu só perguntei só por perguntar. Não quero saber exatamente, né, como que a pessoa está, né? E isso é quando o interesse de realmente se preocupar com o outro é uma ação do Espírito Santo, né? A bondade, né? O fruto do Espírito, né? Seria a bondade, o amor, a temperança, né? Porque o homem sem a presença do Senhor, ele tem um ânimo, já viu uma pessoa com um ânimo totalmente oscilante, né? Então o Espírito Santo não, ele dá a temperança, a tranquilidade. E também uma das marcas do Espírito Santo, né, a união que é feita, é através da paz de Deus, não da paz que existe no mundo. É muito comum a gente ouvir, está muito nos holofotes atualmente, né, a questão da paz pela violência. Tá vendo isso? Olha, você tem um poder, né, um poder bélico. Aí você chega da outra nação, olha, eu sou todo forte aqui, eu tenho bomba, eu tenho uma série de coisas aqui, então eu estou chegando perto de você e é melhor você ter paz comigo, né? É melhor você ter paz comigo, porque senão o que acontece? Você vai ser destruído. Não é essa a paz de Deus. A paz de Deus não é uma paz sobre a violência, porque o Espírito Santo, ele é gentil, ele é cavalheiro. Glória a Deus. Nós, na verdade, não conseguimos convencer ninguém a respeito, principalmente das coisas espirituais. Quem convence é o Espírito Santo, né? Ele que convence o homem, porque o homem, ele só conheceu que era pecador também através do quê? Da lei. Porque sem a lei, como é que o homem saberia que teria algum pecado?
Então o homem ele vai seguindo, como nós falamos, né? Parece que está tudo bem, só que se você chega um pouco mais perto, né? Se você começa a ter o que nós falamos que é a comunhão, que seria uma vida mais compartilhada, né? Por isso que muitas vezes na igreja nós falamos assim, olha, nós levantamos o quê? Os pedidos de oração, né? Para você manifestar aquilo a luta que você está passando. E você não deve passar a luta sozinho. Você está no corpo, né? Você está passando por uma dificuldade, olha, fala com o irmão, fala com a irmã, né? A igreja se une, né? E muitas vezes nós somos tímidos, né? de falar, né? Até aqui na igreja nós temos ali um sorteio, né? Das famílias, que a gente pensa que a gente está sorteando, mas é Deus que está escolhendo as famílias que nós estamos orando, e o Espírito Santo sabe por que aquela família está necessitando de oração, uma oração mais direcionada. Mas o que nós vemos, infelizmente, né? Como nós falamos que existem muitas denominações, e que nós temos no fundo duas igrejas, aquela que tem a ação do Espírito Santo e aquela que não tem a ação do Espírito Santo. E muita gente é até um cristão sincero, mas ele aprendeu a anular a ação do Espírito Santo. Ele aprendeu a anular. É como se eles dissessem assim, olha, o Espírito Santo é desnecessário. Olha, o Espírito Santo teve uma ação ali no começo da igreja primitiva, porque era necessário que o Evangelho fosse compartilhado e fosse, né, expandido e tal, e depois eu não sei porquê, em qualquer momento que alguém decidiu que o Espírito Santo não teria mais ação nenhuma. É como se você pegasse e bloqueasse, se fosse possível o homem bloquear, né? Porque nós vemos que mesmo muitas vezes o homem se esforça para que o Espírito Santo não haja, mas mesmo assim, pela misericórdia do Senhor, o Senhor faz com que ainda nesses grupos haja uma ação, uma presença do Espírito Santo, pela misericórdia do Senhor. Mas nós temos que ter uma reflexão em cima disso. Mas para nós, né, que somos pentecostais, a gente pode também entrar numa situação meio cômoda de achar que simplesmente porque nós temos uma doutrina que se diz pentecostal e que valoriza a ação do Espírito Santo, mas muitas vezes nós podemos, entre nós mesmos, nos afastar do Espírito Santo ou não confiar totalmente no Espírito Santo. Existe às vezes uma tendência a achar que, olha, não, o Espírito Santo está presente, mas se eu não fizer tal coisa, se eu não tiver algumas práticas, algumas ações que vai agradar os jovens, por exemplo, vai agradar as pessoas, né? Se eu falar determinadas coisas que possam ofender, muitas vezes, uma cultura, né? Então não dá, eu não confio que só o Espírito Santo vai dar conta. Então eu tenho que ter algumas ações, né? E aí já começa dos coaches, do marketing e tal, para que possa dar uma forcinha para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sozinho não está conseguindo, na mentalidade de alguns, fazer a obra que é completa. Quando na verdade não, nós temos que ser firmes nessa questão. Mas como é que nós vamos buscar verdadeiramente essa comunhão? Será que a nossa atividade religiosa é suficiente? Será que somente você ser uma pessoa que, não, tá tudo bem e tal, mas eu vou no culto do domingo. Eu até participo da escola bíblica dominical, vou no culto de ensino. E olha que eu já estou falando de um grupo seleto, né? Já estou falando de um grupo seleto. Verdade ou não? Tem gente que tem uma dificuldade, inclusive, de no domingo vir. Olha, um único dia da semana, a pessoa separar. Não, mas se a gente for enumerar aqui as milhares de razões, a gente pode até dizer que a grande maioria delas são até lícitas. Olha, eu não posso ir no culto porque eu tenho um trabalho para fazer, e você sabe que tem um aluguel para pagar, né? Depois não vai ser o pastor que vai pagar o meu aluguel, nem vai ser o irmão, né? Então, nós ficamos naquela, né? Então, quando a gente começa a falar de que a atividade religiosa parece ser suficiente, mas nem a atividade religiosa está sendo executada sequer. Porque dentro daqueles que estão buscando a Deus, pelo menos ali no culto de domingo, no culto de ensino, no culto da escola bíblica dominical, nas reuniões que a igreja faz da família cristã, onde a gente verdadeiramente vê que há a presença do Senhor, que a gente se aprofunda mais na palavra, porque no domingo a gente vem para celebrar o Senhor, vem para adorar o nome do Senhor, deixar a liberdade do Espírito Santo para a gente, né, celebrar e honrar o nosso Deus, e nós vemos um grande benefício nisso. Só que mais ou menos, se a pessoa fizesse só isso, é mais ou menos conhecer
superficialmente. Porque nós começamos a nos aprofundar com esse relacionamento, essa comunhão com o Espírito Santo, à medida que nós passamos tempo com Ele. E o tempo não se resume a essas atividades somente, né? Mas ele vai ali, se formos pensar na oração, né, que é o momento que nós gastamos um tempo com o Senhor e falamos de nós, né, e tudo bem, já é uma etapa, né, nós falamos de nós, só que nós não paramos um pouquinho para ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. Nós temos os nossos planos. Eu tenho um plano assim de estudar, eu tenho um plano de casar, eu tenho um plano de fazer. Temos vários planos, e que eu falei, a maioria deles são lícitos, a não ser que você esteja planejando fazer alguma coisa errada, né? Mas a maioria dos planos de um servo do Senhor, de uma serva do Senhor sincera, são planos lícitos, né? Mas muitas vezes nós não paramos para ouvir o que o Espírito Santo tem para nos falar. Qual que é o plano dele para as nossas vidas? O que nós podemos fazer que agrade ao nosso Pai Celestial, ao nosso Deus, ao Espírito Santo de Deus, né? É isso que nós falamos, quando a gente conhece mais de perto, a gente começa a saber o que agrada. Ora, se eu conheço bem o pastor Marcos ali, sei que ele gosta de comer uma pizzinha ali, né, bem recheada ali e tal, eu vou ter prazer de falar assim, olha, pastor Marcos Sérgio, tá vendo aqui, ó, para o Senhor. Né? Isso nas nossas relações humanas, né? E que está certo isso, a gente querer agradar um outro, mas quanto mais ao nosso Pai Celestial. É verdade. E saber aquilo que agrada a Ele, aquilo que vai trazer uma comunhão e que nós vamos nos colocando dentro do plano de Deus para as nossas vidas. Como, por exemplo, ganhar almas para Cristo. Quantas vezes nós paramos e qual que é o percentual das nossas orações que a gente fala, Senhor, me dá uma alma hoje para eu ganhar para o Senhor. Me dá uma situação, uma oportunidade. Porque, olha, se é uma coisa que a gente não tem erro nenhum, porque muitas vezes no mundo tem assim, as coisas são relativas, né? As coisas são muito relativas. A verdade do mundo é relativa. Para você tem uma verdade, eu tenho uma verdade, né? E a gente sabe que não é assim, porque a verdade é uma só. Jesus Cristo é a verdade. O Espírito Santo é a verdade, porque eles são Deus, né? E Deus é a verdade. Então, existe uma única verdade. E uma verdade é o seguinte, que 100% das pessoas precisa de uma bênção da parte de Deus. 100% das pessoas que nós convivemos, que a gente, durante o nosso dia, que a gente acorda, vai fazer uma atividade, vai trabalhar, vai estudar, ou vai fazer vai dar uma volta, qualquer pessoa, qualquer ser humano que você está vendo ali, ele precisa ouvir uma palavra da parte de Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão até sorrindo, estão até parecendo que estão bem vestidas, estão bem animadas, estão bem alimentadas. Aí você chega um pouquinho mais perto, né? O pastor outro dia até comentou, né? De uma pessoa que o senhor estava dando assistência. Tá tudo bem, minha filha? Não, tá tudo bem, tá tudo jóia. Tá tudo bem mesmo. Já cai no choro. Já cai no choro, porque não tá tudo bem. É a mesma coisa daquela viúva de Naim, né? Na palavra de Deus, que o filho, ela tinha perdido o marido e o filho tinha morrido. O único filho dela tinha morrido. Aquela multidão levando o menino para onde? Sepultura. E a ironia é que o nome Naim, né, a cidade que ele vivia, é tudo bem. E é mais ou menos espiritualmente como as pessoas estão. Como é que tá? Tá tudo bem. E está caminhando para a sepultura. É o mundo, a multidão caminhando a pessoa para a sepultura. Ali através, né, das coisas desse mundo, das drogas, dos vícios, do alcoolismo, né, de tantas coisas que nós sabemos que caminham para a sepultura, e as pessoas acham que está tudo bem, e não está tudo bem. Então, essa comunhão com o Espírito Santo, né, de nós entrarmos na presença dele, né, é como as perguntas que nós devemos fazer. A palavra não diz que tudo aquilo que pedires em nome do Senhor, ele nos dará. Tudo aquilo que nós pedimos, mas a palavra diz também o seguinte: se porventura o teu filho te pedir uma arma, uma faca para se ferir, você vai dar para ele? Você vai dar para um menino de 2 anos de idade que não tem discernimento nenhum? Você vai dar um canivete suíço com um monte de coisa para ele ir lá se machucar e se ferir? Deus não vai dar para nós algo que nós pedimos, que ele pode até achar aquele canivete uma coisa maravilhosa, linda, ele querer, de todo jeito ele querer aquele negócio, mas você não vai dar porque você ama o teu filho, não vai querer feri-lo. Né? Você não vai dar para um menino que pediu um ovinho para ele comer ali, você vai dar uma serpente.
que vai ferir ele para a morte, né? Então nós precisamos, o que a palavra quer dizer com isso? Que nós temos que saber aquilo que nós vamos pedir. E entender que muitas vezes nós não temos discernimento para saber, né? Assim como uma criança não sabe que aquele objeto vai machucar ela ou vai machucar alguém através dela, né? Não tem discernimento, mas Deus, ele termina não dando, assim como nós nos daríamos também. Nós que somos maus, né? Não faríamos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, essa comunhão, né, de nós entrarmos ali e pedirmos para Deus, Senhor, me instrui aquilo que é a tua vontade. Se os meus pensamentos, né, o Senhor é aquele que, o salmista ele fala, né, é aquele esquadrinha, né, os corações e os pensamentos e os sentimentos. Por que ele fala que é esquadrinha? Quando você pega uma fotografia e você coloca os quadrinhos ali, né, você tem as frações, ele conhece cada detalhe do nosso ser, né? Então, aqui, ó, Efésios capítulo 4, dos versos 3 a 4, esforçando-vos para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz que nós falamos. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da sua vocação. Romanos 8, 9 e 11 diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Será que o Espírito de Deus está habitando em nós? Será que nós estamos dando espaço para o Espírito Santo habitar em nós? Ou será que a gente quer dar o mínimo de nós para Deus e o máximo para as coisas desse mundo? Né? Então, se você decidiu que você pertence ao Senhor, dê espaço para o Senhor. Se Ele habita em você, Ele vai operar uma transformação no seu ser. Você não vai ser a mesma criatura. Você vai ser nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Eu estava até lembrando com o meu irmão Adriano aqui, né? Essa questão de quando você aceita o Senhor Jesus, o velho homem morre para você dar espaço para uma nova criatura, né? E aí tem uma velha frase de um grande pregador chamado Spurgeon, né? E que ele falou assim: olha, eu pensava que o velho homem, nas águas do batismo, quando ele desceu do batismo, que ele tinha morrido, o velho homem, né? Aí ele fala assim: mas o miserável sabia nadar, né? Ou seja, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós que tínhamos uma natureza carnal, nós ganhamos uma natureza espiritual, mas nós convivemos com essa natureza. Então, aí a questão é a seguinte: você vai alimentar qual das naturezas? Você vai alimentar a sua carne? A carne vai se fortalecer e prevalecer contra o espírito. Você vai alimentar o espírito, o teu espírito vai prevalecer, vai estar forte e resistente para prevalecer contra os desejos da carne. Amém? E como é que você faz isso? Através da oração com Deus, mas a oração não de forma esporádica. Ah, não, aconteceu uma coisa aqui complicada para a minha vida, vou aos pés do Senhor. Está certo, é isso mesmo, né? Aconteceu alguma coisa grave na sua vida, vai aos pés do Senhor. Mas você deve fazer isso aí diariamente. Se está tudo bem, tenha comunhão com o Senhor. Se as coisas estão ruins, tenha comunhão com o Senhor. É todos os dias, de forma assim, da mesma forma como a gente come uma vez e logo de manhã, né, a gente come, quando chega meio-dia, 1h da tarde, o que acontece de novo? Não dá fome de novo? Aí você come, o que acontece lá para 6, 7 horas da tarde? Dá fome de novo. A carne, ela está pedindo um alimento, né? Da mesma forma, a nossa alma, ela clama pelo Deus vivo. Ela precisa se alimentar das coisas do Senhor. E ela se alimenta nessa comunhão, na oração constante com o Espírito Santo, na leitura da palavra de Deus, na meditação da palavra. Não só leitura, né? Como nós dissemos aqui, que as pessoas estão acostumadas com o ritual, muitas vezes, né? A graça maravilhosa do nosso Senhor Salvador já levanta. Pode, às vezes, estar dormindo o culto inteiro, né, sem comunhão, ou estar no celular, né, enquanto está processando o culto, ou distraído com alguma coisa que está acontecendo lá fora, né? E aí chegou a bênção apostólica, já levanta, né? Na verdade, nós temos que ler a palavra, mas nós temos que meditar na palavra.
Meditar na palavra de dia, à tarde e de noite. Né? Então, isso são situações que vai fortalecendo o corpo. Né? E lembra que o próprio adversário, quando tentou o Senhor Jesus, né? Ele viu que Jesus estava com o quê? Quando estava no deserto. Depois de 40 dias sem comer. Como é que estava Jesus? Com fome, né? Porque ele era homem. Ele estava com fome. E aí, o que o adversário falou? Você precisa alimentar a sua carne. Por que você, sendo filho de Deus, você não pega essas pedras e transforma em pão? Né? O que Jesus respondeu? Ele respondeu com a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é verdadeiro alimento. Alimento. Amém? Então nós temos essa realidade, né? Essa triste realidade, que muitas vezes as igrejas, elas têm abandonado essa atuação do Espírito Santo no meio da igreja, que é fundamental. Sem essa comunhão, você não tem vida cristã. Sem a comunhão com o Espírito Santo, não há vida cristã. Amém? Vamos já correndo aqui. O Espírito Santo como pessoa divina, né? Que o Espírito Santo é Deus, que é também algo que faz parte fundamental da nossa vida cristã. Se você não crê que Jesus é Deus, que Deus Pai é Deus e que o Espírito Santo é Deus, você não é cristão. E existem alguns segmentos religiosos que falam, a maior parte da palavra de Deus eles aceitam, mas só que não aceitam Jesus como Filho de Deus, como divindade. Então o que acontece? Está totalmente fora. Nas coisas espirituais, não são como as coisas da terra. Né? A gente sempre costuma fazer uma comparação quando se vai fazer um bolo, né, pastor? O senhor está acostumado a fazer lá um bolinho, o Adriano também. Se o senhor for fazer um bolo de chocolate, você vai fazer do jeito que o senhor gosta de fazer. Às vezes carrega um pouquinho mais de chocolate, o outro carrega um pouquinho mais no açúcar. Termina sendo o quê? Bolo de chocolate. Né? Só que na palavra de Deus é diferente. Se você pega, né? Se você tira uma palavra, uma letra, ou acrescenta uma letra, qual que é o plano de Deus para nossas vidas através da sua palavra? Levar o homem para a eternidade com Deus. Esse é o objetivo de Deus. Nós pregamos aqui, né, da prioridade do Senhor Jesus. Lembra quando ele curou o paralítico ali em Cafarnaum? Ele primeiro falou o quê? Perdoados estão os teus pecados. Né? Então a prioridade de Deus é perdoar o homem do pecado para que ele possa ter comunhão com ele. E depois, nessa prioridade também ele cuida das nossas necessidades físicas, né? Aí depois ele curou o paralítico. O pastor também deu um exemplo interessante, né, durante essas semanas atrás aí, dessa prioridade, né? E a gente analisando na palavra de Deus o comportamento dos servos, né? O servo Abraão. Abraão, quando ele teve o chamado de Deus, e isso muitas vezes nós somos impactados, né, no primeiro chamado, o primeiro amor que nós sentimos de Deus, nós fazemos as coisas, nós procuramos fazer as coisas do jeito que o Senhor gosta, né? Então, Abraão, quando foi chamado, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando ele chega na terra, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele faz um altar, faz um sacrifício para Deus, e depois ele arma a tenda dele. Essa é a sequência certa. Primeiro o altar de Deus, depois as coisas dessa vida, né? A tenda, a sua casa, né? Quando ele sai de lá, tem uma fome na terra, aí ele vai para o Egito, né? Aí tem aquela confusão lá, que ele falou ó, Sara, se ele chegar lá, você fala que é minha irmã, porque senão eu vou ter problema, os caras vão me matar por tua causa, né? Esses caras são ruins. Então, era tão ruim, né, que mas eles tinham princípios, né? Eles tinham princípios, eles não adulteravam, eles não queriam adulterar, pegar a mulher dos outros. Então vamos fazer a coisa mais fácil, então mata o cara, ela fica viúva, então ele falando, sabendo isso, vamos combinar aqui. Aí tem aquela situação, o senhor vai lá, poupa. Nós queremos que Abraão não precisava mentir, porque ele confiou, mas assim, ele desconfiou de que Deus podia estar com ele, né? Ele desconfiou. Falou, rapaz, Deus está comigo, mas é melhor, esse cara é tão ruim aqui, eu tenho que fazer dar algum jeito aqui, né? Quase que perde a mulher. Quase que perde a mulher. Né? E aí o próprio ímpio lá, o senhor falou assim, ó, rapaz, esse cara é profeta aqui, vai ficar ruim para você. Ele sai de lá, Abraão sai de lá com muito dinheiro.
Aí ele volta lá para terra de Canaã. Quando ele chega em Canaã, o que ele faz? Ele vai lá, arma a tenda e depois constrói o altar. Ele inverteu. Ele inverteu a situação. E aí o que aconteceu quando ele inverteu a situação? Logo depois, né, não tinha promessa de ter um filho? Aí o que aconteceu? Não consegue ter filho, Sara fala, olha, tem uma ideia aqui. Você fica com a Agar, que é minha escrava, e ela vai te dar um filho. Beleza. Topou. Deu um problema, os irmãos sabem da história toda. Até hoje. O que acontece? Ele fez o contrário. Ele primeiro pensou nas coisas, né, dessa vida. Tem alguma coisa em comum com a gente aqui? Alguém já porventura, pensou, agiu dessa forma, né? Vou resolver primeiro as coisas né? Depois que eu tiver organizado, aí beleza, aí né? Deixa eu ficar um pouquinho melhor aqui, né? Deixa eu prosperar um pouquinho mais aqui, né? Quando eu estiver bem, aí eu vou servir o Senhor. Rapaz, se a gente não faz aquilo que a palavra está dizendo, então nós estamos falando o seguinte, né? Nós temos que buscar a comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que buscar a comunhão além, né, de só atividade religiosa. Comunhão verdadeira, né? Quem não quer ter aqui um bom amigo? Né? Um amigo fiel, um amigo, sabe? Você pode contar com ele para tudo, né? Mas nós falamos de novo, também a palavra de Deus nunca diz para você colocar a tua confiança no homem. Coloca a tua confiança em Deus. Então busca a comunhão com o Espírito Santo, né? Faz isso primeiro, as coisas do Senhor, né? Quando Elias chega ali em Sarepta, tinha uma mulher viúva que estava à beira da morte, né? Não tinha mais nada para comer. A seca pegou todo mundo. Pegou israelita, pegou o rei de Israel, pegou os ímpios também, os fenícios, pegou todo mundo. E ela tinha só um pouquinho ali de farinha, né? Um bocadinho ali e tal. E ele falou assim, mulher, me dá de beber aqui. Ela falou, deu de beber. Agora, vai lá e me traz alguma coisa para comer. Ela falou, rapaz, agora complicou. Porque só tem um bocadinho aqui que eu ia fazer para mim, para o meu filho, e a gente vai comer e vai morrer. Ele falou, não, tudo bem, faz isso, vai lá, pega, mas dá primeiro para mim. Aí tem aquele negócio do bocado, era justamente a porção do sacerdote, né? O sacerdote ali representava quem? Lembra que eu falei aqui no Antigo Testamento? O Espírito Santo estava sobre a vida do profeta, representando primeiro Deus. Então, nessa última hora que a igreja está vivendo na terra, o Espírito Santo de novo está nos incomodando, está nos chamando para essa comunhão. Está nos chamando para nós desenvolvermos esse relacionamento com Deus. E esse relacionamento ele precisa de tempo. Não dá para você ter relacionamento por procuração. Não dá. Não dá. Alguém aqui pensou em casar por procuração? Faz o seguinte, ó. Eu vou levar um representante meu para casar com a minha esposa ali e estamos casados, é isso? Não. Você tem que ter o tempo com a pessoa. Você tem que ter o tempo com a pessoa do Espírito Santo. Você tem que conhecer profundamente o Espírito Santo. Se deixar conhecer nas suas necessidades. Parar, não somente para falar com o Espírito Santo, mas para ouvir o Espírito Santo. E a palavra do Senhor fala assim, olha, aqueles que escutam o que o Espírito Santo tem para falar nessa última hora, né? E tem gente que escuta, mas não ouve, não vai ao coração, né? Mas o Senhor, insistentemente, né? A igreja de Laodiceia, né? Ali no Apocalipse 3, ele retrata, né? Cada igreja ali das 7 igrejas, ele retrata algumas coisas e o Senhor, ele dá elogios e dá repreensões a praticamente 6 igrejas. Na de Laodiceia, ele não dá nenhum elogio. Ele só tem reclamações em relação à igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é o seguinte, eu sou rico, não tenho falta de nada. Não tenho falta de nada. Não preciso de nada. É como se ele dispensasse até a presença de Deus, do Espírito Santo. Mas ainda assim, nessa última hora, o Senhor falou assim, olha, eu estou à porta. Né? Mesmo para aqueles que, nessa última hora, se porventura, alguns de nós, ou eu mesmo, né, se a gente está deixando, de alguma forma, o Espírito Santo de lado, o Senhor está chamando de volta para a gente ter essa nova comunhão, e Ele bate na porta do nosso coração insistentemente. Glória a Deus. Insistentemente. Então, se você está vivo, e se você veio para cá, nessa noite, você poderia estar em qualquer lugar,
é porque de alguma forma você ouviu ali o bater na porta do seu coração. Glória a Deus. Né? Porque você, de alguma forma, você deu um tempinho, né? um pouquinho a mais, né? Uma milha a mais. Né? Não tem aquele negócio de chamar para uma milha. Se alguém te chamar para você andar uma milha, o que a palavra fala? Anda mais uma. Anda 2 milhas. Sabe qual era a distância de Jesus ali, da onde ele foi julgado, né? E bateram nele ali, e esbofetearam ele, ali na frente de Pilatos, até o Calvário? Eram as 2 milhas. Eram as 2 milhas que Jesus falou. Né? Ele fez a vontade do Pai. Né? E evidentemente que a carne de Cristo, porque ele era homem, né? Ele mesmo falou assim: Pai, se fosse possível, né, afasta de mim esse cálice, porque é difícil, é difícil. E Jesus, ele fez isso tudo por nós, porque cada um de nós, a gente pode ter em Jesus a figura daquele que é confiável, porque ele tem empatia conosco. A empatia significa o seguinte, que ele tem a capacidade de se colocar no teu lugar e no meu lugar. Ele sabe o que é ter tristeza no coração. Ele sabe o que é ser humilhado. Ele sabe o que é ser abandonado. Ele sabe o que é ser injustiçado. Ele sabe o que é padecer dores. Ele sabe o que é ter enfermado, porque ele enfermou nessa caminhada aí. Ele sabe, ele conhece. Então nós não estamos falando, porque muitas vezes, né, a gente pode dar assistência para um para o outro aqui. Rapaz, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou sentindo. Mas nós sabemos que um que habita em nós sabe. Aleluia, glória a Deus. O que habita em nós, que é o Espírito Santo, esse sabe. Esse faz com que a gente tenha essa empatia. Fala, não, meu irmão, vem aqui. Vem aqui, porque eu tenho a certeza do seguinte, eu tenho certeza que Deus tem a solução para você. Essa solução já está pronta. Antes de você ter esse problema que você está trazendo para nós aqui, Deus já tinha a solução. Agora vamos fazer o seguinte, vamos juntos aqui, nos ajoelhar diante do Senhor e vamos pedir para quem pode resolver, que é o nosso Pai. E é o Espírito Santo, né? Que muitas vezes aí nós pedimos errado até, né? E a palavra diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem aquelas, são como é que fala o termo lá? Gemidos inexprimíveis, né? Inexprimível, quer dizer, uma coisa assim, se contorce. O que está pedindo aqui? Que é totalmente. Não, ele vai lá e conserta e leva a oração que chega no altar de Deus, né? Como um aroma suave, né? Como ali no tabernáculo tinha a parte do incenso, né? Que fala das orações que sobem para o trono de Deus, né? Então é o Espírito Santo que nos ajuda a orar da maneira como vai chegar nos ouvidos do Senhor, e Ele tem a solução pronta e imediata para o nosso problema. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra ela é muito específica na questão de dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. Né? Então, é diferente quando você compreende na profundidade isso. Né? Que o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força. Né? Então, para dar um exemplo de força, por exemplo, todo mundo sabe que existe a força da gravidade, né? Também a força da gravidade ninguém vê. Alguém vê a força da gravidade aqui, ó, tá vendo? Aqui a gravidade. Não, ninguém vê. Mas nós sabemos que ela existe. Por quê? Porque nós estamos aqui em pé, porque tem a força da gravidade, que ela nos junta aqui no chão. Se a gente jogar um objeto aqui, ele vai cair, ok? Se uma criança estiver andando numa muretinha alta, né? Uma criança de 2 anos de idade, ela é inocente, mas se ela estiver andando ali sozinha, o que vai acontecer? Ela vai cair, vai se machucar, pode até morrer. Independente dela ser inocente, ela tem que seguir as leis da gravidade, sim ou não? Mas só que nas leis da gravidade, você não fala com a gravidade. A gravidade não fica entristecida. Ela não fica irada com você. É diferente. A gravidade nós podemos colocar no campo das forças e das energias. O Espírito Santo não é isso. Ele não é energia impessoal. Porque o Espírito Santo fala que ele se entristece. Quando você pertence a ele, né? Você, não, eu sou de Cristo, eu sou de Deus, eu sou nova criatura agora. E aí você começa a se desviar dele e começa a andar por caminhos que não agradam a Deus, ele se entristece. Ele se entristece. Então nós temos que ter esse cuidado, porque nós estamos lidando com a pessoa
do Espírito Santo? Glória a Deus. É uma pessoa que ela vai se agradar, ela vai se irar com você também. Deus se ira com o homem todos os dias. Todos os dias. E Ele só não nos liquida com todos nós por causa do Senhor Jesus, por causa do Filho dele que entrou no nosso lugar. Né? A ira dele foi aplacada. Né? Jesus, ele nos deu a paz. Não a paz que nós falamos aqui, né, do homem que fala assim, olha, é como Senaqueribe, né? Chegava no lugar assim, ó, povo dessa cidade, ele até escrevia a carta na língua dos caras, né? Chegou lá em Israel e escreveu em hebraico. Ó, vocês viram o que aconteceu com as outras invasões que eu fiz? Né? As pessoas, os deuses daquela terra não resistiram. Né? Então é melhor se rendam para mim. Aí não tem briga, não tem paz. Não houve o rei de vocês. Aí vai ter paz. Não é essa paz. Não é essa paz que o Espírito Santo nos dá. É a paz verdadeira. Amém? Glória a Deus. Então, as partes que falam, né, do Espírito como pessoa, né? Jesus, o Senhor, Paulo reclamando ali com os judaizantes, né? E falando assim em Atos 7:51, vocês, né, sempre resistem ao Espírito Santo. Né, dizendo que o povo lá estava resistindo ao Espírito Santo, que é uma pessoa. Ó, em Atos 5:3, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Os irmãos lembram dessa passagem? Safira, né? Adonias e Safira. Tinha aquele negócio lá, todo mundo estava vendendo as propriedades lá, né? Aí os caras falam, pô, esses caras que estão vendendo as propriedades são gente boa e o pessoal está respeitando, né? Tem, né, um status ali. Aí resolveram assim, vou vender a propriedade, vou pegar uma parte, vou doar e a outra parte vou guardar, né? E aí, chega diante de Pedro cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo revelou e falou assim, Adonias, por que você deixou Satanás entrar em você? Para você achar que você pode mentir para o Espírito Santo. Né? Então, a gente vê que o Espírito Santo é uma pessoa ali daqui. Ó, nós somos, Atos 5:32, nós somos testemunhas de tudo isso. Nós e o Espírito Santo. Então, falando da igreja ali, né? Da igreja primitiva. Então, sempre considerando o seguinte, que o Espírito Santo estava ali junto com eles para decidir em determinada situação que estava acontecendo. Então, olha, o Espírito Santo também concordou conosco, nós concordamos com o Espírito Santo. Você tem a real noção e consciência que o Espírito Santo está aqui conosco? Glória a Deus. E aquilo que nós falamos está em comunhão, em acordo com o Espírito Santo? Senão nós não podemos trazer a palavra, senão não há comunhão entre nós. E muitas vezes Paulo estava indo para uma determinada cidade, aí a palavra diz aqui, ó, em Atos 16:6, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha só, até nisso, Paulo falou, não, eu quero pregar a palavra ali. O Espírito Santo falou, não vai pregar, ali não. Agora, ou pelo menos não era o momento. Ah, mas pregar a palavra está certo. Né? Como é que... Não adianta, você obedecer ao Espírito Santo é quando faz sentido e quando não faz sentido. Quando faz sentido é mais fácil, né? Mas quando não faz sentido exige fé, exige mais fé. Porque você... Exatamente. Né? Então, aqui também houve, no mesmo Atos 16:7, né? Tentaram entrar em Bitínia, né? Que era uma cidade, mas o Espírito de Jesus os impediu. Espírito de Jesus, Espírito Santo. Né? Então, meus irmãos, vamos já chegando na nossa conclusão aqui, né? Diz o seguinte, eu creio que podemos ter um relacionamento com o Espírito Santo, no qual se torna possível desejar o que ele desejar e sentir o que ele sente. Então, essa é a trajetória do crente. Né? No começo, né, nós fomos criados, é uma coisa muito difícil, porque nós fomos criados para ser como se fosse pelos nossos pais, como se fosse o centro de tudo. E nós fazemos a mesma coisa com nossos filhos. Eu quero que meus filhos estudem, tenham as melhores faculdades, que possam ter um nível de competitividade nesse mundo tão né, competitivo e tal. Quando, na verdade, nós temos que pensar qual que é a vontade de Deus para os nossos filhos. O que nós devemos, porque ensinamos para os nossos filhos, que eles têm que colocar Deus em primeiro lugar. Não é isso? Não eles em primeiro lugar. É uma mudança muito importante. Mas que se nós fizermos isso, que é o que está na palavra, lembra? Primeiro o altar, depois a casa, depois a tenda. Se nós ensinarmos isso para os nossos filhos, nós estamos ensinando a palavra de Deus.
E eles vão provar que Deus é bom e que nada vai faltar para eles. Amém? Amém. Então, o nível mais profundo de relacionamento, o nível espiritual, está disponível a você. E nesse nível você descobrirá uma intimidade com o seu Criador diferente de qualquer outra. E é isso que é o papel da igreja. É fazer e facilitar o homem e instruir o homem a maneira como o Pai gosta. Como é que o Pai gosta? Né? Essa é a função da igreja. Que Deus nos abençoe com a sua santa palavra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Existem algumas sugestões aqui também de devocional, né, da comunhão com o Espírito Santo, né, para que nós tenhamos uma certa disciplina. Né? Mais uma vez, a religiosidade, a atividade religiosa, muitas vezes ela nos ajuda a ter uma disciplina, mas ela não pode ser mais importante do que a verdadeira comunhão. Né? Mas a sugestão é o seguinte: como usar um devocional? Né? A frequência recomendada, de vez em quando? Não. Quando der na telha, quando a coisa apertar? Ou quando tiver tudo bem? Não. É sempre, né? Diariamente. E por quanto tempo? Toda a sua vida. Não tem férias. Não tem férias, é todos os dias. Exatamente. Né? A duração, pelo menos 20, 30 minutos por dia. É o mínimo. Né? Nós temos 24 horas no dia, separar alguma parte, de preferência as primícias, né? As primeiras horas. Né? E é maravilhoso, se você buscar isso aí, porque é a primeira sequência, né? de Deus. Né? Primeiras coisas celestiais. Acordou, já louva a Deus. Deus guardou você naquele sono que você teve. Ele restaurou as suas forças, Ele te alimentou durante, né, o teu sono, te guardou. Já louva a Deus, começa louvando ao Senhor, começa elogiando o Senhor, né? Falando dEle, né? Já acorda pedindo. Não, primeiro louva, adora o Senhor, né? Material necessário, você precisa da palavra de Deus, você precisa da Bíblia. E louvado seja o nome do Senhor, nós temos ela disponível aqui. Por muito tempo o adversário fez com que muitos não tivessem acesso, né, à palavra de Deus. Mas nós vivemos numa época maravilhosa que nós temos o acesso. E nós vivemos num país, e nascemos num país onde nós tivemos pleno acesso, né, à palavra de Deus. Caderno, caneta, anote as coisas, né? Estrutura, 5 etapas abaixo devem ser percorridas diariamente. Comece entregando o seu corpo como sacrifício vivo. O teu corpo não pertence mais a você mesmo. Lembra que nós falamos? O selo do Espírito Santo é que você é propriedade de Deus. Então trate o seu corpo sabendo que ele não é teu só, ele é de Deus. Amém? Então essas são as sugestões, né? A purificação, a santificação, essa caminhada, né? Porque você aceitou o Senhor, mas tem um caminho. Muitas coisas são acertadas no caminho. Lembra dos 10 leprosos? Que Jesus foi lá, eles foram lá atrás de Jesus. Faz o seguinte, ele não curou na hora, falou, vai lá e se apresenta para o sacerdote. Era uma regra que era estabelecida 1500 anos antes de Cristo, que se um homem fosse curado da lepra, tinha que se apresentar para o sacerdote e levar uma oferta. Os sacerdotes sabiam de todo o ritual, mas nunca tinham tido um israelita leproso que fosse curado. E o que aconteceu? Eles creram e eles foram curados aonde? No caminho. Imaginou? O leproso, às vezes, ele perde partes da mão, do dedo, né? Vai caindo os pedaços, e o cara está indo no caminho e restaura um dedo, restaura uma parte do corpo. Ou seja, na caminhada, o Senhor vai fazer um trabalho na sua vida, de santificação, né? De purificação, de restauração. Né? Muitas vezes, Deus faz uma obra rápida em algumas pessoas, mas outras é na caminhada. Em todos, na eternidade, nós vamos encontrar uma perfeição maior. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, pastor.